Olá, meninos e meninas do 7º ano integral. Professor Iclé está aqui para explicar para vocês sobre a segunda avaliação trimestral na matéria de História, dizendo a vocês que as questões de História são de número 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22. Nós temos várias questões de observação de imagem, nós temos várias questões de mini textos, enfim. Temos que observar, temos que ler, temos que entender para marcar corretamente as alternativas. A primeira questão diz assim: o objetivo da missão jesuíta no Brasil era catequizar os índios e treiná-los para o trabalho agrícola. E nós vamos ver que nessa imagem tem aí o padre, né, celebrando a missa, a gente vê aí o altar, o crucifixo, né, as pessoas, uma indígena em pé, um senhor ajoelhado, né, um religioso também, assim, com a cabeça baixa, rezando, e a gente vai então ler o enunciado da questão. Essa imagem retrata qual característica existente no processo de ocupação do Brasil pelos portugueses? Aí vocês têm que ler de novo, né? O que está em cima da imagem, tem que olhar a imagem, tem que ver quais são as opções para vocês marcarem. Temos a opção A, a diversidade cultural dos indígenas. B, a imposição da religião católica. C, o desenvolvimento militar indígena. D, o trabalho dos religiosos na agricultura. Bom, quando eu sei de todas as alternativas, eu volto novamente a observar a imagem, eu volto novamente a ler o que está acima da imagem e estou apto para marcar qual a correta, né? Segunda questão. Sociedade açucareira. Minha gente, o homem branco, aqui no Brasil, na época do Brasil colônia, o abastado, né, o senhor de engenho, ele era um homem poderoso. Ele mandava em tudo e em todos. A mulher dele era submissa, a mulher tinha que obedecê-lo cegamente. Tudo que ele dizia tinha que ser feito na hora, do gosto dele e na hora que ele quisesse. E ele tinha várias pessoas para ele comandar, a mulher, os filhos, os parentes, os escravos, todos. E todos obedeciam esse senhor de engenho. Então vamos lá. O homem branco, proprietário de terras e escravos, tinha um papel de destaque social. Dentro de seus domínios, este homem tinha o poder de decidir e interferir na vida de todos, incluindo na de sua mulher. Das mulheres, especialmente as da elite, esperava-se cumprir somente a função de gerar filhos e educá-los até poderem ir completar seus estudos na Europa. Isso caso fosse homem. Se fosse mulher, seria educada para ser uma boa dona de casa, ou seja, obediente e resignada. Seu papel na sociedade restringia-se, então, a organizar e preservar o espaço privado, no caso, as dependências da casa grande. Então, vamos lá para a pergunta? De acordo com esse texto, a sociedade açucareira era organizada de forma que a mulher desempenhava um papel relacionado. As opções são: letra A, administração das fazendas; letra B, a submissão ao senhor de engenho; letra C, as censuras impostas às atividades culturais; D, as práticas desenvolvidas na política. Voltem a ver o título, ler o texto e aí vocês já marquem a alternativa correta. Outra questão de história de número 3. Guerras guaraníticas. Minha gente, aqui no Brasil teve várias aldeias indígenas, né, de grupos étnicos. Os guaranis
foram uns deles, os tupis outros, os ipês outros, enfim. Nós aqui vamos falar da tribo Guarani. Por isso o título Guerras Guaraníticas. As guerras guaraníticas foram confrontos violentos entre os índios guaranis e os colonizadores portugueses e espanhóis. O Tratado de Madrid, assinado por Portugal e Espanha em 1750, garantiu os limites de território das colônias dos dois países, mas os índios da região sul do Brasil não aceitavam ser transferidos para o outro lado do rio Uruguai, originando o conflito. Mesmo com toda a sua força, os índios não foram capazes de resistir às tropas das maiores potências da época e em 1756 os índios guaranis se renderam, acabando o conflito. Minha gente, os armamentos dos portugueses, dos colonizadores, eram muito mais superiores do que os dos índios. Então, eles se renderam ao domínio dos colonizadores, né? Então, de acordo com esse texto, as guerras guaraníticas foram um processo dos colonizadores sobre os indígenas de qual foram? A. Catequização. B. Comercialização. C. Dominação. Ou D. Emancipação. Né? Então, de acordo com a leitura do texto, vocês rapidinho vão ver qual a alternativa que está correta. Lembrando a todos vocês que é só uma alternativa para cada questão. A de número 4 não é de geografia, então vamos para a de número 7, que é de história. Bom, nós vamos agora ler um texto sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, minha gente, foram lotes de terras na área leste do nosso território, quer dizer, na parte litorânea, que o rei Dom João III, lá de Portugal, deu aos senhores, né, de confiança dele. Por quê? Porque ele queria colocar o Brasil no ritmo de produção. Ele queria que as pessoas ocupassem o Brasil, trabalhassem no Brasil para outros povos não tomarem as terras de Portugal. E ele, então, fez esse repartimento do território brasileiro em capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias por quê? Porque era passada de pai para filho. Quando o pai morresse, o filho seria dono das terras. Então vamos lá? As capitanias hereditárias foram um sistema implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. O território do Brasil pertencente a Portugal foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e por isso foram chamadas de hereditárias. Os principais objetivos eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. As capitanias hereditárias, porém, tiveram vida curta e foram abolidas 16 anos após sua criação. Então vamos lá para a pergunta? Com base nesse texto, por meio das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa, qual será a alternativa correta? Vamos lá? Letra A. Acordou com outras nações a administração das terras coloniais. B. Autorizou a administração das terras coloniais pela iniciativa particular. C. Democratizou o acesso à terra para os mais pobres da colônia. D. Incentivou a formação de governos independentes nas terras da colônia. Lembrando a todos vocês novamente que cada questão tem uma alternativa correta. A 8 também é de história, é uma imagem da caravela Santa Maria da expedição de Cristóvão Colombo. Vocês sabem que na época das grandes navegações, as caravelas borbulhavam no Oceano Atlântico, né? Caravelas espanholas, caravelas portuguesas, transitando
transitando pelo Oceano Atlântico do continente europeu para nós, continente americano. E essa cena, então, representa nessa imagem das grandes navegações que vai retratar o quê? A. Conflito militar entre diferentes continentes. B. Crescimento da tolerância religiosa entre nações. C. Desenvolvimento das tecnologias marítimas. D. Fortalecimento dos valores políticos feudais. Qual que vai ser? Vamos marcar corretamente. A de número 9 também é de história, né? As expedições organizadas pelos bandeirantes, agora nós já vamos lá para o século XVI ao século XVIII, né? Ocorreram no século XVI ao século XVIII e foram determinantes para a constituição do Brasil tal como ele é. As bandeiras, nome que recebiam as expedições organizadas por particulares ou entradas, expedições oficiais financiadas pela coroa, de início visavam mesmo a captura dos índios para utilização da sua mão de obra nas plantações. Os bandeirantes embrenhavam-se na mata, seguindo geralmente o curso de rios, abrindo trilhas e, vez ou outra, fixando postos de descanso que, mais tarde, viriam a dar origem às cidades, né? De acordo com esse texto, as bandeiras foram... Qual foi o papel das bandeiras aqui no nosso território? A. Um processo de reconhecimento e ocupação do território. B. Um recurso para preservar a originalidade do espaço. C. Uma forma de proteger os nativos de investidas estrangeiras. D. Uma maneira de apaziguar a relação entre portugueses e nativos. Vamos para outra questão de história. Será a questão de número 13. Vocês estão percebendo que sempre são textos, né? Então vamos ler o texto? Num ambiente cheio de insatisfação com a igreja, quem deu o primeiro passo para uma mudança séria foi um monge alemão com doutorado que dava aulas na Universidade de Wittenberg. Nascido em 10 de novembro de 1483, Martinho Lutero era filho de um camponês que enriquecera ao se tornar empresário da área de mineração. Estudando a Bíblia, ele concluiu que os cristãos só poderiam ser salvos pela fé. Incapazes de se redimir por sua força interna ou por suas boas ações, os fiéis receberiam a salvação por meio da generosidade gratuita de Deus. Se o raciocínio de Lutero estava correto, a prática das indulgências era ainda pior do que se acostumava acreditar. A igreja estaria basicamente fazendo propaganda enganosa, já que não teria poder para amenizar os pecados, cujo julgamento caberia apenas a Deus. Em 1517, Lutero escreveu uma lista de críticas sobre as indulgências da Igreja Católica, num texto que ficaria conhecido como as 95 Teses. Elas foram pregadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, à vista de todos. Bom, com base nesse texto, as 95 teses publicadas por Martinho Lutero desencadearam, vamos lá? Letra A. Um conflito sobre os dogmas católicos que levaram ao surgimento de uma nova igreja. B. Um processo de reestruturação de cultos vinculados à Idade Média. C. Uma luta armada entre religiosos que gerou a dissolução da Igreja Católica. D. Uma organização de novos cultos religiosos ligados à prática do politeísmo. Questão de número 14 é um outro texto. O povoamento brasileiro no século XVI se limitou em territórios litorâneos próximos ao Oceano Atlântico, onde desenvolveram inúmeras lavouras de cana-de-açúcar no recôncavo baiano e no Nordeste.
o que resultou na transferência da pecuária, que antes se desenvolvia na zona da mata nordestina, para o sertão nordestino. E vocês sabem que o sertão nordestino é o território no interior da região Nordeste. Litoral são as, os lugares, as cidades que ficam na parte leste do nosso território. E o oeste é o interior, é o sertão, né? Esse texto destaca que parte do processo de ocupação do território brasileiro ocorreu pela A. Influência da religião indígena no território. B. Necessidade de sustento da população existente. C. Procura por novos fiéis para a Igreja Católica. D. Tentativa de socializar com os nativos da região. Vamos agora para número 15. É um texto sobre as teorias da superioridade espanhola. Vocês sabem que aqui na América do Sul houve a colonização espanhola e a colonização portuguesa. A colonização espanhola, para todos os países, né, com a língua espanhola, que foram 19 que ficaram independentes da coroa espanhola. E nós, o único da colonização portuguesa, esse país grande, de dimensões continentais, que é o Brasil. Então vamos lá? Vou ler. A partir da perspectiva dos derrotados, a invasão europeia também continha uma dimensão religiosa e mesmo cósmica. Saques, massacres, incêndios. Os índios estavam vivendo o fim do mundo. A derrota significava que os deuses tradicionais haviam perdido seu poder sobrenatural, né? Nós estamos vendo aí como que os indígenas foram dominados, né? A população indígena, ela foi dizimada, né, minha gente? De acordo com esse texto, a vitória dos espanhóis colonizadores sobre os indígenas representou uma A. Dominação. B. Extinção cultural. C. Negociação. D. Obtenção de independência. Vamos pensar para marcar tudo corretamente, né? Vamos para outra questão de história, questão de número 19. Minha gente, nessa questão 19 temos vários indígenas com suas características peculiares de sua etnia, né? Que são várias etnias aqui do nosso território. Esses povos, então, representados nessa imagem são de A. Culturas indígenas diferentes. B. Grupos políticos portugueses. C. Religiões de origens africanas. D. Sociedades artísticas orientais. Vamos pensar, observar e marcar a correta. A 20. Vamos observar a imagem, né? O que a gente está vendo? É uma forma de organizar o tempo, conhecida como que a gente organiza o tempo? Qual o instrumento que nos leva a organizar o nosso tempo? A. Bússola. B. Calendário. C. Cronômetro. D. Relógio. Vamos pensar, vamos olhar e vamos marcar. A questão 21 tem uma escultura aí de Filippo Brunelleschi, artista italiano do Renascimento. Então, vamos observar bem essa fonte histórica, né? Sobre o Renascimento retratada nessa imagem, que é uma A. Escultura. B. Fotografia. C. Gravura. D. Pintura. Vamos observar, pensar e marcar. Na 22, é a imagem do nosso território do Brasil, né? Esse território imenso, né? Que é o nosso país Brasil, com diversas coisas dentro, né? Diversas, né? Mostrando a nossa identidade, né? Saci Pererê,
brincando de roda, né? Nossa, mas muita coisa mesmo, né? Da nossa identidade. Então, de acordo com essa imagem, a identidade brasileira foi constituída a partir A, da divisão do território entre os povos nativos, B, da implantação de diferentes práticas econômicas, C, das barreiras políticas criadas pelos governos, D, das diversas contribuições culturais dos povos. Pensem, olhem a imagem, olhem as identidades do nosso povo retratada aí e marquem a correta. Bom, essas foram as 13 questões de história do 7º ano integral que eu expliquei. Marquem, se quiserem escutar novamente minha explicação, voltem, escutem para marcarem todas corretamente. Lembrando a todos que vale 6 pontos essa segunda avaliação trimestral. Fiquem com Deus.